capítulo 5 de Romanos, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Aleluia. Agora, eu imagino, irmãos, né? Eu posso imaginar, nós podemos imaginar, se as religiões chamadas cristãs vivessem a essência do Evangelho, que impacto, irmãos, que esse mundo teria? Que impacto, vou repetir, irmãos, se as religiões que se denominam cristãs, primeira coisa, a palavra cristão quer dizer ungido, se realmente eles fossem ungidos com a vida de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que impacto que o mundo teria. E esse era o plano de Deus para a sua igreja, irmãos. Mas infelizmente, irmãos, sem perceber, muitas pessoas estão também dentro da área da metafísica, porque a palavra só está aqui, ó. Mente, teoria, teologia. Estão falando sobre Deus, estudando sobre Deus, mas onde está Deus? Está aqui? Não? Então você também tem a crença metafísica. Vamos lá, então a palavra. Romanos 5,14, assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Depois nós vamos explicar isso. Versículo 15. Aleluia. Versículo 15. Vamos acompanhar, irmãos. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Abundou sobre muitos. Amém? 16. Aleluia. Não foi assim o dom como a ofensa, como o pecado de Adão. Porque por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Não era um só pecador, todos os pecadores. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Para justificação de muitas ofensas, de muitos pecadores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 17, para concluir, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Diga comigo, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Agora pergunta a pessoa que está do seu lado: você está reinando em vida? Você está reinando em vida? Pai, eu oro em nome de Jesus sobre a sua palavra. Eu te peço aqui nessa manhã, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, nosso ajudador, nosso ensinador, esteja nessa manhã aqui ministrando, aleluia, ensinando, aleluia, ajudando, capacitando, qualificando, despertando, revitalizando cada coração, a fé em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, eu peço a Ti, Espírito Santo, testifica de toda a palavra em cada coração aqui, em nome de Jesus, que toda palavra que ficou limitada na mente, aleluia, em nome de Jesus, que ela seja liberada para o coração, que ela seja enviada ao coração pelo teu poder, querido Espírito Santo, aleluia. Como disse Paulo, Deus é quem sirva em meu espírito, não na mente, mas o meu espírito. Pai, esse é o padrão para os teus filhos, esse é o padrão para a tua igreja. Por isso eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus nessa manhã, e eu já te agradeço porque eu creio. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Aleluia. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Amém.
Aleluia. Hoje nós estamos aqui, irmãos, habituados em nosso ambiente, né? Nos cultos, a cada dia, ouvindo a palavra. Então, nós esquecemos que as pessoas lá fora, elas têm um padrão, uma mentalidade diferente. Aleluia. Esquecemos que eles, né, têm também um padrão de vida diferente, uma natureza diferente. Aleluia. E não visualizamos o privilégio que temos. Não conseguimos visualizar com clareza a beleza da nova vida em Cristo, do que é ser um cristão, do que é ser um filho de Deus, do que é ser herdeiro do mundo, aleluia, e também da vida eterna, aleluia, glória a Deus. E um dos fatores, um dos pontos que eu quero trabalhar aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, aleluia, é que eu quero mostrar algo bem importante para vocês agora, amém? Aleluia. Quando o Senhor Jesus, ele realizou a obra da redenção, aleluia, ele realizou, ele fez uma obra completa, perfeita, aleluia, ele declarou na cruz, está consumado, aleluia, está feito, completamente completo, perfeitamente perfeito, tudo pronto, tudo incluído, tudo inserido, tudo resolvido, aleluia. E aí muitos, irmãos, nós temos falado aqui frequentemente sobre a redenção, a obra da substituição. Jesus, ele fez a parte dele, ele conquistou, ele pagou, né? Ele sofreu, ele se entregou, ele se humilhou, se aniquilou, aleluia, Deus o puniu, Deus o castigou, mesmo ele sendo filho do seu amor, aleluia, e ele realizou essa obra, ele cumpriu a obra que o Pai havia confiado a ele. E essa obra, né, custou o seu sangue, ele se angustiou na sua alma, como diz a palavra, quando ele foi para o Getsemane, ele orou, aleluia, intensamente, ele fez um grande clamor a Deus, aleluia, por causa da dor da sua morte, porque ele estava habitando aqui num corpo que seria o quê? Que receberia sobre ele todos os nossos castigos, que sofreria toda a nossa punição, aonde ele carregaria em seu próprio corpo os nossos pecados e receberia em seu próprio corpo o castigo pelos nossos pecados. E isso ele já fez, irmãos. E aí nós temos aprendido, temos entendido aqui sobre isso, né? E aí até temos conhecido, né? Aleluia, a forma legal que Deus nos deu esse privilégio. Então, muitos que participam mais, eles já têm entendido sobre a obra da redenção, que Jesus já pagou, que Jesus já venceu, que Jesus já conquistou, aleluia. E aí eles entendem que é uma obra legal, ou seja, legalmente, Deus em Cristo realizou essa obra, aleluia, pagou a dívida do homem, aleluia. E eles entendem sobre essa obra, aleluia, sabem que ela é uma obra legal, que foi validada pelo sangue de Cristo, aleluia. Eles entendem sobre isso, eles sabem sobre isso, mas muitos estão apenas no âmbito do quê? Do saber sobre a obra. Eles sabem, muitos sabem, mas muitos não provam. E é interessante que Jesus, para realizar a obra, ele provou. Ele se entregou, e depois de ser entregado, Deus o exaltou, o glorificou. E aqui é o ponto, irmãos. Será que você já recebeu também os benefícios, aleluia, dessa obra de Deus? Dessa obra já realizada por Deus através do sacrifício do seu filho, da vitória que ele conquistou? Será que você já experimentou, ou em outras palavras, será que você não está apenas conhecendo ela no sentido teórico, né? Que por meio legal Deus conquistou por você, Deus realizou para você, mas do lado, vamos dizer, do lado experimental, você não experimentou nada, você não provou nada. E aí o que acontece, irmãos? Tudo que vai se gerar em você, na verdade, é uma frustração,
Porque você vai ter um conhecimento maior, mas também vai ter o quê? Uma demanda de necessidade maior. Você vai ser um carente maior, mais doente. Porque você não experimenta. Você sabe, mas você não vive. Você conhece, mas você não experimenta. Você não usufrui. E esse é o problema, irmãos, do chamado cristianismo moderno. Muitos sabem, muitos têm a teoria, mas não têm a essência. E aí, sem perceber, a crença deles é metafísica, porque não está no Espírito. Não tem a obra do Espírito, não tem a testificação do Espírito, não tem a alegria do Espírito Santo. Em Romanos 14, Paulo disse, porque o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. E o Espírito Santo habita onde? Em nosso espírito, queridos. Aleluia. Aleluia. E eu quero te conduzir, quero te ajudar aqui nessa manhã, aqui, a dar passos fundamentais para que você saia do ambiente da tua crença metafísica e você entre na crença verdadeira, na crença de um cristão, na crença de um filho de Deus. Você servir a Ele no seu espírito, alimentar o seu espírito, receber o seu espírito, crer no seu espírito, se relacionar com Ele no seu espírito. Você tem esse gozo, esse paz e essa alegria do Espírito Santo em você. Aleluia. Irmãos, para ilustrar para vocês, quero tentar ser mais rápido possível aqui. O horário já está avançado. Quando, aleluia, Deus disse para Josué, aleluia, quando ele estava assumindo, sendo sucessor na liderança de Israel, sucessor de Moisés, aleluia, Deus ele deu uma instrução muito interessante para ele, muito importante, que significa, que ilustra algo para nós também, de grande importância, aleluia, e o Senhor então se revela para ele, fala com ele, aleluia, e lá no livro de Josué, aleluia, capítulo 1. Aleluia. Como Josué aqui, já tinha por Moisés recebido a lei, aleluia, em Josué capítulo 1, aleluia, versículo 8. Preste atenção a isso, irmãos. Aleluia. Então, essa era a aliança que estava vigente, a lei de Moisés. Então a instrução para Josué, agora seu sucessor, era, aleluia, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Note que é condicional aqui. Se ele fizesse tudo conforme estava escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Agora note uma coisa, se na velha aliança, irmãos, os direitos da aliança para ser bem sucedido, deixa a tela por favor, irmãos, ele tinha que estar, na verdade, o que? Ele tinha que estar a palavra que era da lei, que estava escrita em tábuas de pedra, os 10 mandamentos e as ordenanças, estatutos e ordenanças, estavam escritas num livro que Moisés escreveu. Então ele fala ali, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, não se aparte da tua boca, ou seja, as palavras dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. O que é meditar? Muitos pensam que é pensar. Não.
a palavra meditar é a mesma que sussurrar, falar. Por isso que diz aqui, ó, não se aparte da tua boca, não pare de falar ela, não pare de falar ela, não pare de meditar ela, de sussurrar ela, falando, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, como é grande o amor do Senhor, como é bom, como é grande a bondade do Senhor, que obra gloriosa o Senhor fez em minha vida. Meditar, sussurrar, declarar, não aparte da tua boca. Aleluia. A palavra dessa aliança. Antes medita nela dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo está escrito, porque a lei era, a aliança, essa primeira aliança era naquilo que se fazia. Então era condicional nesse aspecto, no sentido de praticar a lei. Então aí ele meditando, falando, não apartando da boca dele, meditando dia e de noite, sussurrando ela, ele ia lembrar mais dela e ele ia praticar ela, ia se conduzir prudentemente, aleluia, e aí então ele faria prosperar o caminho dele, a jornada dele ia ser próspera, aleluia. E muitos irmãos se divergem do propósito de Deus, ou não conseguem, se relacionar, concordar com Deus exatamente por esses princípios, por não conseguir que a palavra permaneça na sua boca, declarando. Agora, trazendo isso, irmãos, para a nova aliança, aleluia, lá em Romanos 10, Romanos capítulo 10, aleluia, versículo 8, agora nós estamos aqui na nova aliança, aleluia. Então aqui Paulo, o escritor, estava falando sobre, aleluia, a justiça de Deus, Israel rejeitando a justiça de Deus, aleluia. Mas nós que estamos crendo, assim, ó, aí a palavra começa, o versículo começa, dentro do contexto ela está, e aí ela assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Aonde que tem que estar a palavra mesmo? Na vida de um crente? Na vida de um cristão? Aonde? Onde? Pergunta, onde? Onde você tira das páginas da Bíblia e coloca ela onde, meu irmão? Quero te ajudar aqui nessa manhã. Onde você coloca a palavra? Onde você aplica a palavra? Onde? Aleluia! Na tua boca e no teu coração. Se ela não estiver ali, se ela estiver somente aqui, irmãos, isso não é uma crença bíblica, isso não é uma crença em Deus, isso é uma crença pagã. A palavra tem que estar junto de ti, ela só estará quando ela estiver sendo na tua boca, falada, declarada, liberada, e crida, recebida aqui no coração. A palavra só pode estar junto de ti quando ela está. Muita gente diz assim, estou indo para a igreja, a palavra está junto de mim, tem a minha Bíblia, a palavra de Deus está comigo, aleluia, o inimigo não pode me tocar, sai para lá, inimigo, a palavra está aqui. Quantas casas tem uma dessa? Mas o inimigo está lá dentro também. Porque, irmão, se ela não estiver em nosso coração, e se ela não estiver na nossa boca, sendo pregada, sendo declarada, sendo confessada, ela não tem nenhum efeito em nossa vida, meus irmãos. Versículo seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quero explicar isso aqui. Muita gente não entende, porque muita gente pensa que é aquilo que a religião faz. Vem aqui na frente, aceita Jesus como teu Salvador agora. Aí eles falam, sim, Senhor, eu recebo Jesus como meu Salvador. Mas a palavra não está falando sobre Salvador aqui. Aleluia. A palavra está falando que tens que confessar o Senhor Jesus, ou melhor, saber com a tua boca confessares a tua palavra, com a tua boca, fala de palavra. Amém? Aleluia. Confessares ao quê? Ao Senhor Jesus. Não ao Salvador Jesus. O que eles confessam?
eu te aceito como meu Salvador, mas eu não te aceito como meu Senhor, porque Senhor é dono. Então, ou seja, não há uma entrega na sua vida. Você continua como Senhor, você aceita Ele como Salvador, mas não aceita Ele como Senhor. A saber, se com a tua boca confessares, declarares, aceitares ao Senhor Jesus, ao senhorio de Jesus na tua vida, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Condicional. Se acontecer isso, se com a tua boca confessares ao senhorio de Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo, serás salvo. Salvo do quê? Salvo do quê? Salvos do quê, irmãos? Pergunte-se, do quê? Muita gente não tem consciência do que eles precisam ser salvos. Não vou para a igreja porque é o seguinte, eu não sou uma pessoa boa, né? Porque eu preciso de uma igreja. Eu sou uma pessoa boa, né? Eu faço o que é bom. Mas lembra, irmãos, o maior exemplo lá que temos, né, de Cornélio, que era um gentil, não era um romano, era só um prosélito, né? Um homem religioso. Aleluia. E ele foi, né? Pedro foi até a casa dele porque ele recebeu a visita de um anjo e disse: manda chamar Pedro, que está na casa de um homem, né? Um homem, né? Que ele está na casa de um homem tal Simão, o curtidor, né? À beira do mar. Manda chamar ele porque ele convém dizer para ti o que tu deves fazer. E esse homem ele tinha características de um homem religioso, um homem devoto, um homem bom, de boas obras, mas o anjo aparece para ele e fala: vai lá, chama Pedro. Pedro vai te dizer algo que tu não sabes, que tu precisas ouvir, que tu necessita para a tua vida. E aí os servos foram, Pedro teve uma visão, aleluia, e ele estava, né, meditando, pensando naquela visão que seria aquilo. Aqueles homens chegaram, o Espírito Santo falou, né, não temas, eu os enviei, vai com eles. E quando ele chega na casa de Cornélio, né, ele como judeu, na cultura de judeu, com a mente ainda de judeu, ele ficou, né, receoso, mas pela revelação que Deus havia dado: não chames tu comum ou imundo aquilo que eu, o Senhor, santifiquei. Entre. E aí quando ele entra na casa de Cornélio, ele fala: veja que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe mais um povo único, exclusivo agora. Existe sim aquele que recebe a vida de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a obra de Deus em sua vida. Aleluia. E aí, por fim, né, Paulo falou sobre Jesus, o Espírito desceu, eles creram, foram também batizados em nome de Jesus. Aleluia. Então a vida deles ali, né, passou a ser uma vida de religioso para uma vida cristã, uma vida em essência, com Deus na vida deles. O Espírito Santo veio sobre eles. Aleluia. Então aqui, irmãos, aleluia, nós olhamos que o cristianismo, irmãos, é a vida e essência em nós. A vida de Cristo, a vida do Espírito em nós. Esse é o verdadeiro cristão. Nós temos que servir a Ele em nosso espírito. Nós temos que ter o privilégio da presença dEle, aleluia, em nosso espírito, que vai nos trazer, aleluia, gozo, paz e alegria em nossa vida, ou seja, plenitude em nossa vida. Vamos estar plenamente satisfeitos, vamos estar plenos, completos. Não vamos estar correndo atrás, correr atrás do dinheiro, correr atrás do propósito, correr atrás de uma conquista, correr atrás de algo. Não, Jesus já correu atrás, já fez o melhor por nós, irmãos. Nós temos que, aleluia, desfrutar agora desse benefício. Aleluia. Então, em outras palavras, irmãos, a palavra aqui, confessar,
O que quer dizer confessar? Eu te confesso, Jesus, que eu era um pecador e que agora eu preciso, né? Que o Senhor me salve, me ajude. Não, a palavra confessar é o mesmo que declarar. 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 Assumir quem Ele é. Declarar com a sua palavra. Declarar. Confessar é a mesma coisa que declarar ao Senhor Jesus. Aleluia. Então nós temos que declarar quem é Jesus em nossa vida. Aleluia. Quem eu sou em Jesus. Quem é Jesus em mim. Aleluia. A grandeza desse rei em minha vida. Eu ter o privilégio, aleluia, de ser regido por esse rei, de ter a vida dele, ter a presença dele, ter a graça dele, ter a vida dele em mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Voltando aqui ao texto inicial que lemos em Romanos capítulo 5. Aleluia. No versículo 14. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Quando a palavra fala aqui até Moisés, fala sobre o seguinte, fala sobre a lei, a aliança que Deus fez e entregou por meio de Moisés. E aqui é muito interessante nós entender, porque a palavra fala, no entanto, o que? A morte reinou, desde Adão, quando Adão caiu, até Moisés, até a lei, até a vigência da lei, até a lei ser abolida por alguém, ser cumprida por alguém. Então, até ali, quem reinou? Quem reinou? Quem reinou? Quem reina na vida sem Deus? Porque a vida para eles é metafísica, irmão. Só tem uma mente e um corpo, não tem a vida. Então o que vai acabar reinando, eles já sabem o quê? Estão conscientes que um dia vão para onde? Vão para o pó. Vão para a terra. Essa é a crença do homem separado, caído. Até sobre aqueles que não pecaram semelhante à transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia. Ou seja, quando Adão ali inicialmente, na forma original da sua criação, era uma figura. Um relacionamento, de uma harmonia perfeita, de uma presença e uma comunhão perfeita. Um relacionamento perfeito. Era uma figura daquele que havia de vir. Aleluia. Só que Adão, né, ele aconteceu que ele caiu. Né? Ele pecou, foi separado de Deus, saiu do ambiente da presença de Deus, perdeu a relação de Deus, perdeu, aleluia, o padrão original da criação de Deus. E é por isso que a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Todos descenderam desse primeiro homem, e são fruto da transgressão desse Adão. Então eles nascem já com a natureza do quê? Natureza de caído, de pecador. Trazendo sua própria natureza. Mas aqui, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha bem, e esse que é a figura, né? Que inicialmente, originalmente, ele se relacionou com Deus, ele foi dado a ele, né, a incumbência de guardar a terra, de cuidar da terra, de dominar a terra, aleluia, de ser, né, o guardião da terra, aleluia, mas ele caiu. E agora Deus enviou, aleluia, o último Adão. A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 15, o último Adão. Porque quando Jesus morreu, irmãos, ele tomou o lugar do homem caído. Por isso ele é chamado de último Adão. Porque quando ele morreu e realizou uma obra legal, completa. Mas quando ele ressuscitou, ele não levantou como Adão. Ele não levantou no mesmo padrão de corpo, no mesmo padrão de vida mortal. Ele levantou no padrão de um novo homem, de uma nova natureza, de uma nova espécie, de um homem mortal.
Então o Adão lá no original, irmãos, ele tinha uma figura, ele tinha uma característica, ele tinha a imagem e semelhança de Deus, ele tinha a natureza de Deus nele, aleluia, ele tinha relacionamento, uma comunhão e uma harmonia perfeita com Deus, mas após a queda ele ficou desfigurado, ele se tornou um ser mortal, ser caído, carente, separado de Deus, mas agora Cristo, quando ele ressuscitou, ele se levantou num novo padrão de homem, novo padrão, numa nova natureza, aleluia, isso é muito maravilhoso, irmãos, por quê? Agora nós temos que entender, irmãos, Cristo morreu por nós, mas também Cristo ressuscitou por nós. Para quê? Para que todo homem mortal tenha oportunidade também do nascer de novo. Nascer de novo quer dizer ganhar a vida de volta, ressuscitar. Aleluia. Jesus falou em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Então ele é a ressurreição, ele é a vida está nele. Aleluia. Em João 14, os discípulos estavam conversando com ele, discutindo, Senhor. Aleluia. Filipe toma a palavra e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele disse, Filipe, estou tanto tempo convosco, vocês não me conheceram ainda? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Quem vê Jesus, irmãos, vê a Deus. Agora uma coisa interessante que eu quero mostrar, irmãos, quero ilustrar isso para vocês, que isso tem muita propriedade. Quando Jesus ele veio, tudo bem, a lei estava vigente, tal, e aí, né, havia todo Israel, toda estrutura, templo, toda estrutura cerimonial, né, padrão, ritual e aí por diante. E quando Jesus, irmãos, ele vai até Jerusalém, começa a pregar ali, e os religiosos, escribas, né, os fariseus, saduceus, os mestres da lei, e aí por diante, aleluia, Jesus, irmãos, ele falava com essência. A palavra fala que eles se admiravam das palavras que saíam da sua boca. Todavia, eles olhavam o quê? Para a sua estrutura, eles olhavam para tudo aquilo que eles tinham, né, de rito, de costume, né, da forma de sacrifício, de ofertas, de sacerdócio, e aí por diante. E agora eles olham Jesus, né, na forma de um homem simples, no meio de pessoas simples, aleluia, comendo e bebendo com pessoas simples, quebrando a tradição lá dos anciões, porque ele amava estar no meio de quem? De pessoas necessitadas, para suprir elas, para operar na vida delas. E aí aquele povo, irmãos, olhava para Jesus e, né, configuraram uma mentalidade de um Deus, né, distante, de um Deus separado, de um Deus, né, no céu, a qual eles, para acessar eles, tinham que passar por todos os trâmites, aleluia, determinado ali pela lei, sacrifício, animal, o sangue, aleluia, o sumo sacerdote, uma vez por ano, se preparava, se estivesse pronto, então ele entrava com o sangue alheio, dentro do Santo dos Santos, na presença de Deus, e agora Jesus, irmão, na forma de um homem. Então eles não conseguiam assimilar isso, por quê? Porque eles poderiam, porque eles tinham muitas profecias sobre ele. Muitas profecias foram dadas sobre ele. Inclusive, entre eles viveu o último profeta da velha aliança, que testificou dizendo que ele viria. Que batizou praticamente todo Israel, aleluia, ali no Rio Jordão, dizendo que ele se preparasse para a chegada dele. Mas quando ele veio, ele não veio dentro dos padrões ou dos parâmetros daquilo que é a cultura, a mente deles. E eu posso falar, irmãos, isso com muita propriedade, o maior fator que levou Israel a não identificar ou não se identificar com Jesus é porque eles tinham toda uma estrutura, todo um padrão, toda uma forma, todo um rito.
E Jesus, ele vem na simplicidade, na humildade. Você é quem mesmo? Deus. Filho de Deus. Você? Não, Deus que nós conhecemos, ele é grande, ele é inalcançável, ele é inatingível, ele é inacessível. Como tu poderia estar assim? Ou seja, a natureza caída deles, mesmo que eles sigam toda essa estrutura, esses parâmetros, né, de rito, de sacrifício, de ofertas, etc, de sacerdócio, eles não conseguiam, pela sua natureza, ter o Espírito, ter a revelação aqui dentro, para identificar, para conhecer, para perceber, mesmo que ele dava o quê? Sinais para eles. Outra coisa, além de João Batista ter vindo, os sinais que ele dava apontavam que ele era quem ele dizia ser, que ele é quem ele disse ser, o Messias, o Cristo, o Senhor, o Salvador. Os sinais apontavam para isso. Aleluia. Mas, né, o que acontece? A natureza caída, ela é altiva. Principalmente alguém que está dentro de um padrão, né? Principalmente quem está, né? Aleluia, né? A serviço. Estou trabalhando muito, estou fazendo muito para Deus. Fazer para Deus? Essa era a mentalidade de Saulo, né, irmãos? Ele pensava que fazia para Deus, zeloso da lei, perseguia os discípulos do Senhor. Então, ou seja, irmãos, se nós não olhar para a beleza da obra de Deus, o plano perfeito, a obra perfeita, realizou o sacrifício perfeito e trouxe a nós a vida perfeita. Porque, na verdade, como lemos aqui, aleluia, no versículo 14, deixando ali, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Aleluia. Então, ou seja, quem estava reinando, o que é? A vida mortal, a vida, né, que está condicionada a quê? A morrer. Não tem outra alternativa para ela senão a morte. E é isso, somente isso, que a crença secular leva eles a pensar, ou apenas não pensar na morte agora, mas o que eles têm de realidade é a morte. E o que nós temos de realidade? Agora eu pergunto, você tem na realidade? Jesus, realmente você confessa, você declara quem Jesus é na sua vida? Você não para de falar, a palavra está junto de ti, na tua boca, falando, Jesus é meu rei, Jesus é meu Senhor, Ele vive, Ele está vivo em mim, eu tenho a vida dEle em mim, Ele vive, aleluia, Ele está vivo, Ele me deu a vida, Ele me deu a vida. Eu estava separado, eu era caído, mas agora eu fui reconciliado, eu tenho a paz que vem dele, eu tenho a plenitude que vem dele, eu tenho a alegria que vem dele, o amor que é dele. Aleluia. A morte reinou. Aleluia. Aleluia. Ou seja, o homem se tornou o que? Mortal. Mas agora olha o que diz a palavra em Romanos capítulo 8, versículo 2. E eu quero usar isso para aprofundar um pouquinho mais sobre a questão, aleluia, da forma que nós olhamos para a obra de Cristo, da forma da obra legal, que entendemos ela, sabemos sobre ela, mas se ainda não cremos sobre ela, onde nós ficamos? Nós ficamos dentro do reino da morte, ou no padrão da morte, porque é como uma lei, irmão, são leis espirituais, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou da lei do pecado e da morte. Agora preste bem atenção, irmãos, quem está consciente disso, ele está consciente do que? Dessa liberdade, dessa vida. Não que ele entende aqui, não quando ele sabe sobre essa obra,
mas quando ele experimenta, ele prova e ele vive. Quando ele, pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ele é realmente liberto da lei do pecado e da morte, do pecado que separa o homem de Deus, de uma vida separada de Deus ou sem Deus nesse mundo. Porque o pecado e a morte, o problema irmãos, é que dentro do padrão aqui do pecado e da morte, nessa lei aqui, aleluia, todos estão o quê? Separados de Deus, sem a vida de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele não quer que o homem permaneça nessa lei aqui. Ele quer que o homem creia e receba o quê? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Irmãos, pense comigo, por que a palavra fala lá em João que o Espírito do anticristo já opera? E que se vai se manifestar o anticristo? Anti quer dizer aquele que é contra ou aquele que vai querer tomar o seu lugar, mas que não poderá. Porque ele é sobre todos, ele é Senhor, e só vai existir aqui, vai se incorporar, em uma pessoa, em um governante, alguém que vai reinar, que vai enganar Israel, porque Israel está esperando, ainda desde os tempos de Jesus, eles esperam, rejeitaram Jesus, e eles estão esperando o Messias deles, o Salvador, dentro do formato, dentro da mente, dentro da crença metafísica, aqui. E aí, porque eles têm uma crença histórica, e eles têm uma promessa, e eles rejeitaram aquele que veio de uma maneira que eles não identificaram, não conheceram, não se relacionaram, não aceitaram ele, não absorveram a essência da vida dele, a pureza da vida dele. Então, quando esse homem governante vier e aparecer no cenário mundial, Israel, o que? Aleluia, está pronto para receber ele. Na verdade, se você vê todo judeu não messiânico, todo judeu não cristão, aleluia, eles estão clamando e orando, chorando para quê? Para a reconstrução do terceiro templo, para eles voltarem aos mesmos ritos, aos mesmos sacrifícios, aos mesmos padrões da velha aliança. E é isso que vai acontecer. Na verdade, de fato, já existe toda a estrutura, praticamente pré-moldada, que será o quê? Erguido o terceiro templo. Israel vai aceitar, por quê? Porque esse homem vai vir, a palavra fala, lá em Tessalonicenses, com todo engano e eficácia de Satanás. Irmãos, o homem caído, ele gosta de se enganar, ele é tendencioso a aceitar o que é enganoso. Então ele vai aceitar esse anticristo, que não vai inicialmente se declarar, eu não sou contra Cristo. Não. Ele vai dizer, é bom, vocês são um povo escolhido, vou ajudar vocês, vamos trazer a paz para vocês. Vai fazer um acordo de paz com Israel, irmãos. Mas vai chegar um determinado momento, irmãos, esse não é o período da igreja, é o período que Deus vai tratar com Israel, aleluia, que vai acontecer algo bem interessante, porque vai chegar um momento, o templo vai ser erguido e também vai ter todo o altar, toda a estrutura, mas a palavra também fala que vai haver um trono, e aí o que acontece? Ele vai assentar-se nesse trono e vai se declarar Deus, porque sempre foi essa a mentalidade do diabo, e aí ele vai exigir que Israel adore ele. Israel, como já está profetizado, que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, vai o quê? Não irá adorá-lo. Ou seja, vai quebrar a aliança com ele. E aí o que acontece? Israel vai se desesperar, porque agora não tem mais quem esperar. Quem eles esperavam, não é. Fomos enganados. E aí vai se cumprir a palavra que Jesus falou lá no templo mesmo em Jerusalém. Aleluia, lá em Israel. Ele falou, não me verão mais aqui, até que aprendam a chorar e dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não me verão mais aqui, até que aprendam a chorar e a dizerem, bendito aquele que vem em nome do Senhor.
Aleluia. E daí então ele virá socorrer Israel, salvar Israel, porque ele não vai negar esse favor, porque quando ele sangrou lá, ele sangrou tanto para os gentios como para também os judeus. E aí eles vão, aleluia, né, clamar a ele, eles vão aprender a chorar. Eles vão aprender a se humilhar, eles vão aprender pela necessidade, pelo aperto, pela pressão, né? Até mesmo pela imposição que o anticristo vai impor, a exigência da adoração a ele. E eles se negando, eles vão ficar comprimidos. O que vamos fazer agora? Eles vão aprender a chorar, eles vão se quebrantar. Para quem nós vamos olhar? Não tem ninguém mais para nós esperar. Nós temos que olhar para alguém que já veio, alguém que já fez, alguém que nós negamos, que nós rejeitamos, que nós desprezamos. Interessante isso, porque a palavra, lá no livro de Zacarias, capítulo 13, versículo 6, aleluia, porque o Senhor vai descer. Tão interessante, irmãos, isso vai acontecer período pós-igreja, mas fala aqui, ó, se alguém lhes disser, que feridas são essas nas tuas mãos, dirá eles, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Aonde que ele foi ferido? Em próprio Israel, em Jerusalém, no Monte Gólgota, ou no Monte Caveira, como é chamado. Fui ferido, pregado na cruz, e alguém vai perguntar a ele, que feridas são essas? Meus amigos me feriram, mas tudo bem, eu estou de bem com eles. Eu trouxe também a paz para eles. Aleluia. E aí a palavra é interessante, né, irmãos? Porque quando Jesus estava entrando em Jerusalém, a palavra fala que lá do Monte das Oliveiras ele avistou Jerusalém e ele chorou sobre ela. Porque ele já sabia da rejeição deles. Eles já estavam rejeitando ele. Aleluia. Mas só que quando Jesus voltar para pelejar em favor de Israel, estou falando agora somente abrindo aqui rapidamente, já vou fechar sobre a questão Israel, lá no versículo, capítulo 14, aleluia, versículo 3, aleluia, e 4, nós vamos ler assim, ó, aleluia, capítulo 14, versículo 3, e, versículo 3, 14, Zacarias, estou em Zacarias, irmãos. Me ajude aí, por favor. Se eu falei Romanos, me perdoe. 14:3. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha, como Deus pelejou por Israel na jornada. Amém? Versículo 4. Aleluia. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Foi naquele lugar onde avistou Jerusalém e chorou sobre ela. Dizendo, quantas vezes eu tentei te ajuntar, te recolher, te acolher como uma galinha ajunta seus pintinhos, mas vocês não quisestes. Aleluia. Que está de frente de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte e da parte para o sul, ou seja, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, ele se abre. Jesus agora vai vir para Israel não da forma que ele veio, irmão. Simples, humilde, insignificante aos olhos deles. Agora, como eles vão estar em aperto, as nações vão cercar ele, o cerco vai estar feito. Aleluia, aí ele vai descer com poder. Ele vai descer em glória, vai pisar no Monte das Oliveiras e ele vai se fender em dois. Vai se abrir, porque tudo vai ser mudado aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, amados, aleluia, o que eu quero dizer é que, aleluia, não faça como Israel, porque Israel, ele terá, como é o povo da primeira aliança, e eles não entenderam o plano de Deus, ele terá uma segunda oportunidade. Mas agora nós temos que entender, irmãos, que Deus não está trabalhando com Israel, Deus está trabalhando com a igreja. Com a igreja. Então pare de se preocupar com Israel, porque Deus já vai cuidar. Aqui já está determinado o que o Senhor vai fazer. Você não tem que se preocupar com Israel. Você tem que se preocupar com aquele que ainda não recebeu Jesus. Aquele que ainda não conheceu Jesus. Aquele que ainda não confessou, não confessa o senhorio de Jesus sobre a sua vida.
não confessa o senhorio de Jesus sobre a sua vida, não aceita, aleluia, não se submete ao senhorio dele. Então você precisa começar a confessar, tu és meu Senhor, tu és meu Senhor, tu és meu Rei, tu és meu Rei, a minha vida é tua, a minha vida é tua, a minha vida é tua. E em teu coração tu crê que Deus ressuscitou dos mortos, aí você vai confessando, vai declarando, ou seja, você vai começar a deixar de crer apenas, aleluia, no sentido, da obra legal que foi feita, mas você vai começar também a usufruir da obra experimental, você vai começar a provar do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. E aí, continuando a leitura do texto inicial, que lemos lá em Romanos, aleluia, capítulo 5, Romanos 5, aleluia, já vamos concluir, aleluia. Então a palavra fala, aleluia, glória a Deus. No versículo 17, para concluir, aleluia, glória a Deus. Porque se pela ofensa de um só, referindo-se a Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem, não conhecem, recebem. Receber é diferente de apenas conhecer. Os que recebem a abundância da graça e o dom, o que é dom? Dádiva, presente. Recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Aleluia. Você vai reinar. O que é reinar em vida? Você reina ou quem reina sobre você? Irmãos, querendo ou não, alguém sempre vai estar reinando na vida do homem. Ou vai estar reinando a paz, a vida, o amor, a presença de Deus, o Espírito Santo vai estar reinando na vida dele, ou então vai estar reinando o quê? A dor, a tristeza, a carência, a solidão, o medo da morte. O que está reinando? Você já recebeu? Então, amados, para que você saia do âmbito, aleluia, nessa aliança, você saia, aleluia, da tua crença no âmbito, você não apenas conheça no âmbito legal, teoricamente você entende, teologicamente você entende, você sabe, mas se você não receber, se você não absorver, se você não declarar com a tua boca quem é o Senhor Jesus para você, que Ele é Senhor da tua vida, se você não receber a abundância da sua graça e o dom da justiça, você não pode reinar em vida. Ou seja, outras coisas vão suprimir tua vida. Você vai ser derrotado na vida. Na verdade, a morte, note uma coisa, irmãos, pelo pecado, pela ofensa de um só, a morte reinou. Então, olha só, quem estava reinando aqui era a morte, antes da obra de Jesus. Mas agora quem recebe a abundância da graça e dom da justiça, reina em vida. Ou seja, reina com vida de Deus, não com morte, não suprimido pelo medo da morte, não deprimido com medo da morte, porque daqui a pouco já vou morrer, daqui a pouco já vou ficar velho. Velho, irmãos, é o homem sem Deus. O velho foi crucificado. Tem gente que é tão limitado, na questão da palavra, que uma certa vez um homem falou, olha, eu descobri quem era o pai de Paulo. Porque ele leu lá em Romanos que o meu velho homem foi crucificado com Cristo, E a tradição de muitos chamar o pai de velho, Então o meu velho foi crucificado com Cristo. E aí ele dizia, então é porque era o pai de Paulo que foi crucificado. Isso quer dizer o que, irmãos? O nosso velho homem, a nossa velha vida sem Deus, não era o pai de Paulo. Paulo não está falando sobre isso. O nosso velho homem, a nossa velha vida sem Deus, essa vida vazia,
essa vida carente, essa vida pobre, essa vida passageira, ela tem que morrer com Cristo. Para quê? Para que se levante a nova vida, a virtude da sua ressurreição. Aleluia! Aleluia! Floresça dentro de nós, a vida dele seja abundante. Aleluia! E nós sejamos o quê? Um beneficiário dessa obra grandiosa, maravilhosa, aleluia, perfeita, e tenhamos uma harmonia perfeita com Ele. Aleluia, ou aleluia, glória a Deus. Em Hebreus 9:11 a palavra fala, aleluia, que Jesus, aleluia, Ele é, aleluia, Hebreus 9:11, se puder projetar ali para mim, por gentileza, isso está ali, mas vindo Cristo, somos sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não dessa criação. Na verdade, na tradução NVT diz assim, ó, aleluia, quando fala os bens futuros, fala assim, aleluia, todos os benefícios agora presentes, porque Jesus, ele já realizou isso. Sacerdotes, todos os benefícios agora presentes, mas agora preste atenção, eles são presentes, estão vigentes, mas eles estão presentes aqui? Ou somente aqui? Tem que estar aqui, meus irmãos. Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus tem que ser declarada, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar a palavra, você tem que confessar quem é Jesus na tua vida. Aleluia, quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é, quão lindo Ele é. É interessante, irmãos, eu falo aqui, às vezes as pessoas não entendem o que eu quero dizer. Aleluia, às vezes a maior mentira que se faz dentro de uma igreja, o que é? As músicas. Porque nas músicas eles falam de Jesus, falam que Jesus é alguém, aleluia, mas na realidade, na sua crença, dentro de si, da sua, aleluia, experiência, na sua relação, aleluia, eles não fazem aquilo que cantam, aquilo que dizem, aleluia. Então, amados, o que eu quero dizer é que nós temos que colocar em prática, nós temos que dizer, aleluia, eu lembro da minha fase, onde eu comecei a ter um encontro com o Senhor aqui na palavra, a minha carência, a minha necessidade, me levou a buscar, me levou a desejar, e eu, aleluia, meditava, aleluia, desejo no meu coração durante o dia, trabalhando com meu pai, eu queria chegar em casa, eu queria entrar no quarto, eu queria dobrar o meu joelho e abrir a palavra e meditar nela, absorver novamente, olhar para ela, aleluia, receber a essência dela, vida, extraindo a vida que há nela, aleluia, e eu passava o dia meditando, aleluia, provando aquele amor, provando dessa vida, desfrutando dessa graça, desfrutando desse amor, aleluia, ou seja, a minha vida estava sendo transformada, mudada, aleluia, eu estava deixando, aleluia, que a essência, eu estava provando, experimentando a obra, aleluia, perfeita de Deus pela minha vida, o amor de Deus em minha vida, eu estava recebendo, eu estava me abrindo, eu estava, aleluia, me liberando, aleluia, o Senhor estava entrando, suprindo todas as carências da minha vida, aleluia, não existe nada melhor, nada maior, aleluia, do que você provar, do que você receber, aleluia, a abundância da graça e o dom da justiça, você reina com vida,